Olá, boa noite. Olá, boa noite, pessoal que está entrando. Vamos começar, né, nossa conversa daqui a pouquinho. Um tema que eu acho que está sempre muito presente nos nossos encontros com os pais, né? Então, seja numa dúvida, seja num diagnóstico, e é sempre uma grande incógnita, né, para todos que trabalham com o autismo. E a gente hoje vai convidar, deixa eu chamar aqui a nossa amiga Dalet também. Vamos lá. Pronto. Ver se a Dalit vai entrar. Oi, Aí, boa noite. oi, Boa noite. boa noite. Então, estava aqui, né, Dalit, já falando, né, que a gente vai hoje falar sobre esse tema que é tão interessante, traz tantas dúvidas dos pais, né? Eu não sou fonoaudióloga, tá, gente? Deixa eu me apresentar, sou Clarissa, sou uma das diretoras do Neuropsicocentro. E hoje eu trouxe essas duas lindonas, a Angélica e a Dalit, para falar desse tema super interessante. Que eu, apesar de não ser fonoaudióloga, eu gosto de saber muito sobre isso, porque eu acho que é uma das áreas que a gente mais questiona, né, dentro do autismo, a questão da linguagem, da fala. E trazer vocês hoje aqui é uma alegria muito grande, né? Vamos começar trazendo aí alguns pontos que as meninas pensaram, né, para a gente discutir. Tá? Quem quer pegar a palavra? Angélica ou Dalit? Tanto Pronto, faz pode? um pouquinho. Tá cortando só para mim ou tá cortando também Tá para cortando pra Chidale? mim também. Dalet, começa, porque Então vai, Dalit. Ela Tá. veio, Hoje é um tema muito importante, um tema que eu acho assim que é a grande dúvida dos pais sempre, sempre, sempre. Né? A gente sabe que um dos primeiros alertas dos pais para uma criança atípica, né, é a fala, né? Então, às vezes, não é outra coisa, não é se o filho, sei lá, anda, às vezes sim, né? Mas a fala é o que chama mais a atenção, né? Então, hoje a gente vem trazer um tema, né, que é sobre a apraxia de fala, que a gente vai apresentar um pouco, né, sobre o que os principais tipos de tratamento, né, como diagnosticar, quem é o profissional responsável por esse diagnóstico, que também é muito importante, né? É uma coisa que tem muito se discutido nos grupos de fono, né? Sobre esse diagnóstico. Então, a gente vai começar falando um pouco sobre o que é a apraxia de fala, né? Para quem não sabe, a apraxia de fala é uma desordem, né? Da parte motora. O cérebro sabe o que quer formular, sabe o que quer falar, formula tudo aquilo, faz aquele conjuntinho, porque parando para pensar e analisar, a fala é algo muito complexo. É algo que exige muito do indivíduo, né? Do meio externo, do meio interno. É uma coisa assim que exige bastante. Então, a apraxia de fala, ela é mais voltada para a questão motora. O cérebro faz o comando, né, para as partes motoras, e aí acaba acontecendo uma desordem que acaba não saindo como a pessoa quer, como o indivíduo quer, ou acaba não saindo nada, ou não consegue relacionar fala, respiração e a voz, articulação, respiração, voz, né? Então, assim, basicamente é isso. E muitas pessoas perguntam também se esse diagnóstico pode ser adquirido, né? Porque dentro da questão da parte neurológica, pessoas, indivíduos adultos já que recebem esse diagnóstico de apraxia de fala, né? Mas é por uma questão de AVC, traumatismo, né? Que é a apraxia adquirida. E a apraxia desenvolvimental, que é a apraxia de fala infantil,
né, essa que a gente veio falar hoje, ela é uma desordem que a criança já nasce com isso, né? E aí no desenvolvimento dela que a gente vai descobrindo sobre isso. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente já pode ir colocando aí a pergunta para a gente. Trazendo as perguntas e isso. É interessante você ter falado isso, porque quando a gente falou da live, uma pessoa entrou no meu particular e perguntou assim: quer dizer que a apraxia não é só para crianças com diagnóstico de TEA, né? E aí acho que também relacionado a um post, né, que foi feito no Neuropsicocentro essa semana. Sim. E aí eu disse, não, até onde eu sei, eu não sou fonoaudióloga, mas até onde eu sei, como você colocou, né? Em caso de traumatismo craniano, algum prejuízo neurológico por algum motivo, pode acontecer também, não é isso? Isso. Aí pra gente, que não é exclusivo do diagnóstico de TEA, né? Tem esse diagnóstico não é exclusivo, né? Que é pessoas adultos já que adquiriram a fala, que conseguiam falar, conseguiam fazer a ordem motora, a ordem neurológica corretamente, por algum motivo, algum acidente, não sei, um AVC, um traumatismo, como eu havia falado, pode ocasionar essa apraxia de fala. Como TEA desenvolvimental, que a criança já nasce com. E aí é importante ressaltar também que às vezes esse diagnóstico de apraxia, né, acaba vindo junto com o autismo, né, porque a gente sabe que muitas vezes não vem só o diagnóstico de autismo, vem o TOD, vem a apraxia de fala, vem às vezes exatamente, deficiência intelectual, né, às vezes vem um pacotinho, não vem só uma coisa em si. E já chegou muito para mim, como, né, assim, como próxima, como fonoaudióloga, crianças diagnosticadas com autismo que só tinha apraxia de fala. Uhum. Né? Eu ia falar sobre isso também. Crianças diagnosticadas com problemas comportamentais, porque tinha apraxia de fala e não conseguia se comunicar e vinha problemas comportamentais. Porque se eu não consigo falar, se eu sou uma criança e não consigo falar, eu vou bater, eu vou chorar, eu vou tentar de alguma forma me chamar a atenção para me comunicar, né? Isso. Então isso é muito importante também. A gente tem uma pergunta aqui, com que idade a gente já pode diagnosticar a apraxia? Angélica, será que você consegue falar? Tá bem a internet? Eu tô tentando aqui. Acho que tá bem agora. Um pouquinho do que a Dalit falou, né? A apraxia, ela é um diagnóstico que a gente considera recente, né? Foi algo que foi estudado a partir de 2007, justamente porque se comparava a fala das crianças com essa fala de pessoas que tiveram traumatismo, que tiveram AVC, enfim. E aí, a partir daí, criou-se esse diagnóstico de fala dentro da infância, né? Ele é um diagnóstico bem específico, ele é um diagnóstico que não é fácil. A gente não consegue fazer em uma sessão, né, em poucas sessões. E a gente precisa dar um tempo para desenvolver a fala, né? Por quê? Porque como ela faz parte do desenvolvimento da fala, às vezes a criança tem um atraso motor de fala. Ela tem uma outra questão e aí a gente não consegue fechar a apraxia. Então, a gente não dá geralmente o diagnóstico antes dos 3 anos, tá? Por conta que a gente precisa observar o desenvolvimento da apraxia em si. Deixa eu só complementar um pouco a fala da Angélica também sobre essa questão do diagnóstico, né, da idade, muita gente pergunta. Lembrar que não tem como a gente diagnosticar a apraxia de fala se a criança não fala nada, né? Uhum. Muitas mães chegam, o meu filho tem apraxia de fala, ele não fala nada. Não tem como a gente dizer assim, não, ele tem apraxia de fala. Não tem. Entendeu? Sem antes a gente fazer um estímulo linguístico, sem antes ele alcançar os pré-requisitos da linguagem, que é a interação, olhar compartilhado, sem antes tentar um tipo de comunicação alternativa, né, que a gente tem alguns modelos, a gente não pode dizer que a criança tem apraxia de fala, porque, né, é toda uma avaliação, né? A criança geralmente tem outras desordens motoras, às vezes uma dificuldade de andar, né? Você, Clarissa, eu também sou psicomotricista, mas como você é mais envolvida e trabalhar mais tempo na área, sabe que muitas...
Sou mais Oi? velha, sou mais experiente, né, Dalet? É, mais Eu experiente. não sou mais velha, eu sou mais... Não. Tá falando. Então, assim, você com sua experiência, sabe, até você poderia, assim, ver um comparativo de Sim. crianças diagnosticadas com apraxia de fala, tem outras desordens motoras também, né? E aí se vê muito isso dentro da de fato. psicomotricidade, né? Tem uma dificuldade de subir uma escada, de descer um escorregador, de correr, enfim. Comportamentos que são ligados mesmo a essa parte de relação com o outro, né? Comportamentos agressivos, por exemplo, que podem aparecer, o morder. Então, isso é bem complicado, né? Pode aparecer também. Tem uma pergunta aqui também, gente, que fala um pouquinho sobre a genética. Se tem alguma relação da apraxia, vocês saberiam dizer se tem alguma relação da apraxia com genética? Existem alguns genes, né, que são estudados, né, para ver algumas questões de fala. Então, não especificamente para apraxia, mas quando as crianças têm algum distúrbio de fala, quando se faz um estudo genético, pode aparecer alguma questão em genes específicos. E eu queria complementar também que a gente também tem a apraxia de fala em crianças que não têm nenhum outro diagnóstico, tá? Então, ela surge como algo único naquela criança. Ela não tem nenhuma outra comorbidade, como a gente chama. Ela vem, às vezes, algumas crianças têm a apraxia de fala. Aí a gente listou alguns pontos. A gente listou alguns pontos que a gente ia introduzir, né, o que é a apraxia de fala. E, assim, sobre as principais características, né? A gente já falou um pouco aqui, né, que a criança tem alguns outros problemas, algumas outras desordens motoras, né? Dificuldade de correr, às vezes de andar, um atraso motor, enfim. E uma característica também é o atraso de fala, né? Como a gente já comentou também, pontuou aqui. E sobre quem diagnostica esse indivíduo com apraxia de fala, né? Então, assim, muito se tem chegado à clínica, Clarissa, não só na neuropsicocentro, mas é uma discussão, como eu havia falado, geral dos fonoaudiólogos, que às vezes a criança tem, sei lá, 3 anos, iniciou a fonoterapia há pouco tempo, teve pouco desenvolvimento na terapia de fala, e aí o médico responsável, né, que é o psiquiatra infantil ou o neuropediatra, já diagnostica com apraxia de fala, né? É importante ressaltar que os fonoaudiólogos, os terapeutas, eles estão convivendo mais com a criança, né? Nós estamos vendo ali as crianças semanalmente, 2, 3 vezes por semana, né? Então, a gente sabe um pouco mais sobre essa criança. É diferente de um profissional que vê ali durante 1 hora e pronto, né? Então, assim, esse diagnóstico, o principal profissional que deveria dar esse diagnóstico é o fonoaudiólogo. Na verdade, é o único, né? O único, né? Mas a gente vê que é o único assim, na realidade que pode diagnosticar, né? É o fonoaudiólogo. Tratar dentro da área da fala é o fonoaudiólogo. Sim, sim. Com certeza. Importante ressaltar isso, né, gente? Porque a gente na prática vê outra realidade, né? E como eu falei, né, Clarissa? A gente tá ali semanalmente com criança. Isso. E por a gente muito tá ali... tempo, às vezes, né? Assim, não é uma semana, vários meses, anos, às vezes. Exatamente. E aí... Cita também o profissional a dar um diagnóstico tão, tão importante, tão significativo como esse, né? E lembrar também que as terapias de apraxia de fala são terapias diferentes do que uma terapia de desenvolvimento de fala, de atraso de fala, de desvio fonológico, né? Que são aquelas troquinhas de fala. É uma terapia diferente. Por quê? Porque a gente vai trabalhar as desordens motoras, né? A gente vai trabalhar o ato motor da fala. Como organizar esse ato motor. A gente não vai trabalhar fonema por fonema, a gente não vai trabalhar, né? A gente trabalha as questões linguísticas, né? Quando a gente ainda não sabe sobre esse diagnóstico. Mas a partir do momento que ela alcança todos aqueles pré-requisitos linguísticos, de olhar compartilhado, de saber se comunicar gestualmente, de saber se comunicar de outra forma, por PECs, por POD, por outros meios de comunicação, e a gente vê que tem aquela dificuldade de desordem motora de fala,
a terapia se volta para outros tipos de objetivos terapêuticos, né? E lembrar que teve um estudo recente, infelizmente eu não sei citar detalhes sobre esse estudo, porque citaram já em um curso que eu fiz, que às vezes muitos pais têm preconceito sobre as comunicações suplementares alternativas, né? Sim, Mas sim. O PETS, o POD, as comunicações suplementares alternativas, elas são indicadas, né? Teve um estudo que ela é eficaz até mais do que o prompt, para você ter uma ideia, né? Sim. São porque é muito mais fácil a criança tentar se comunicar por fala do que trocar uma figura, do que ficar trocando figura, né? Enfim, eu ouvi esse estudo, eu não sei se tá, assim, detalhes sobre esse estudo, mas ele foi apresentado no Congresso de Fonoaudiologia, no último que teve, em que relata isso, que crianças com apraxia de fala têm um melhor desenvolvimento dentro da terapia quando são aplicadas técnicas de comunicação suplementar e alternativa. Perfeito, muito bom você ter levantado essa bola também, né? Porque esclarece, eu acho que, muitas dúvidas dos pais. Tem uma pergunta aqui que já passou sobre a diferença de apraxia e TDL. O TDL, ele é o transtorno do desenvolvimento de linguagem, né? Não sei se está cortando ou tá ok. Tá bem, pode seguir. Então, o TDL, ele é bem mais específico, tá? Geralmente ele não aparece junto com nenhuma outra comorbidade. É uma criança que tem uma dificuldade somente na fala. Então, é um diagnóstico também bem difícil. Ele geralmente só é dado após os 6 anos, tá? E aí, nele pode ter envolvido outros aspectos da linguagem que não apenas a questão tecnológica, que é realmente... Tá? Então, falou... Tá cortando um pouquinho. E lembrar que o TDL, ele já foi dito como DEL, né? Antigamente ele era dado como DEL. Na minha época de faculdade, da Angélica também, ele era o desenvolvimento específico de linguagem, né? E hoje ele é dado então tu não é tão novo não, né? Então tu não é tão novo não, porque na minha época também era. Mas faz pouco tempo, né? Faz pouco tempo. Faz pouco tempo. Então, lembrar que o TDL, ele é um diagnóstico por exclusão, né? Se a criança não tem nada, é TDL. Né? Diagnóstico TDL. Então, se a criança não tem autismo, se a criança não tem apraxia de fala, se a criança não tem uma deficiência intelectual, se ela não tem uma deficiência auditiva, né? E aí outros e outros diagnósticos, aí ela vem esse diagnóstico TDL, que é um diagnóstico por exclusão. Ótimo. Gente, tem uma pergunta aqui que é bem interessante. E quando a criança tem um brincar muito centrado em si, pode ter relação com a questão da apraxia? Ou seria interessante encaminhar para um neuropediatra? A Dalit até já começou a falar um pouquinho quando citou a psicomotricidade, né? Assim, é importante, né? Se for uma criança que não tem acompanhamento nenhum, é importante estar ressaltando isso dentro do processo de puericultura com o pediatra, né? E aí o pediatra pode fazer algum encaminhamento para a fonoaudióloga, para terapeuta ocupacional, ou até mesmo para o neuropediatra, né? Pode ter relação com a apraxia de fala, como pode ter relação com outros diagnósticos, ou pode ser só uma criança que gosta de brincar sozinha, né? Tem que ser investigado mais, né? Tem que ter investigado. Não é um sintoma que definiria um diagnóstico de apraxia. Não. É um sintoma que pode estar presente em muitas outras dificuldades do desenvolvimento, né? Ou transtornos. E precisa, sem dúvida, ser investigado, principalmente se ele causar algum comprometimento
a estrutura, né, na vida familiar, na vida social. Então, às vezes, a gente... Vou entrar só um pouquinho nessa história, porque o brincar tem muito a ver com o que eu trabalho, né? Trabalhei por muitos anos. E muitas vezes esse brincar isolado, ele é um sintoma, assim, que a gente pode observar. Não é uma vez que a criança brinca isolado, né? Mas uma situação onde ela está exposta a outras crianças e mesmo assim não se interessa. Né? A partir de certa idade, tem que ter cuidado, observar. Que idade é essa? Normalmente depois de 3 anos. Então, uma criança que depois dos 3 anos não se interessa por outra criança também, da mesma idade, mais nova, a gente precisa ficar atento também. Tá? Lembrando, nunca é um sintoma isolado. Nunca. Sempre vem acompanhado de outras coisas. Se é um sintoma isolado, é como a Dalito disse, vai ver, ele gosta, né? Vai ver, ele gosta muito, né? Clarissa, também muito importante, né? Acho que essa mesma mãe para falar assim, precisa de laudo, né? Assim, é uma coisa, é um assunto muito complicado, porque os planos de saúde geralmente liberam, né? Assim, uma terapia a mais, ou uma terapia diferenciada, se tiver o laudo médico, né? Mas o correto mesmo é o fonoaudiólogo o quê? Fazer um relatório, né? Descrevendo. Tá cortando? Eu tô cortando? Não. Tá não, né? Fazer um relatório descrevendo né, todos os aspectos da criança e aí o neuropediatra vai ajudar nesse diagnóstico. O que muito tem chegado, Clarissa, eu acho que você como administradora, né, é a questão do prompt. Sim. Né? É algo bem discutido e bem polêmico. Concorda? Pronto. Será que dava pra gente falar sobre isso? Dá. Demais. Concorda, Angélica? Pronto. Vamos entrar nos tipos de tratamento, né? Isso. Eu citar uma coisa antes, que vocês estavam falando sobre o brincar, e eu queria lembrar que as crianças que têm alguma dificuldade de fala, e não apenas a praxia, né? Elas podem ter um brincar isolado porque elas têm essa dificuldade da troca. Então, elas preferem se isolar das outras crianças e brincar, né, sozinha. Então, a gente também tem que estar atento a isso. Mas vamos agora falar sobre os tipos de tratamento. Levando em consideração que o prompt não é o que existe, né? Existem vários outros, dentro de alguns critérios que a gente precisa ter, né, na base mesmo da apraxia de fala. Então, assim, o prompt, que é bem falado, bem famoso, bem conhecido, né? Que é uma terapia onde o psicólogo ele vai dar o impulso sensorial, né, para a fala da criança. Então, a gente vai estar tocando a criança o tempo inteiro, a gente vai estar tocando e vai estar mostrando. Né? Então, essa é a metodologia prompt, né? Tá famosa, tá conhecida. Lembrando que nem todas as crianças elas são beneficiadas com a terapia, porque nem todas as crianças, principalmente as que têm TEA associada, elas vão aceitar o toque, né? Por questão sensorial, né? E a gente tem algumas outras terapias. Aí a gente pode usar o método multigesto, que é um método muito, muito maravilhoso. Agora, eu fiquei apaixonada. Tá cortando muito. Tá. A sua idade. Cortando de novo. Né, assim, perguntaram, né? Então, assim, tipos de tratamento. Teve uma pergunta aí que foi se o profissional precisa ter especialização em apraxia de fala, né? Enfim, isso é importante. Não necessariamente precisa ter, mas precisa ter o conhecimento. Precisa ter o conhecimento básico para poder fazer aquela terapia, né? Lembrando Às vezes a gente... que não existe a especialização em apraxia de fala, não existe. Existe a especialização em linguagem, autismo, isso. né? Que aí então, a gente o profissional vai ter o conhecimento, ele vai ter a formação, ele vai ter cursos na área, né? Mas seja um profissional experiente, né? Tanto nas questões de fala quanto nas questões de linguagem. Exatamente, que vai saber direcionar essa terapia. Como eu havia falado no início, é uma terapia diferenciada, né? Onde a gente vai trabalhar as desordens motoras, a gente vai trabalhar o ato motor, a gente vai trabalhar essa questão motora de como organizar, enfim. Então, é uma terapia diferente.
E aí, como a Angélica falou sobre o tão famoso prompt, poucos profissionais têm esse método, porque é um método muito caro, é um método que você paga em dólar, bem caro. Então, assim, nem todo profissional tem acesso. Mas não é só, gente, não é só quem tem prompt que tem capacidade de trabalhar a praxia de fala. Muitos outros profissionais que têm curso, como a Angélica falou, de multigestos, né, de boquinhas, tem o Plus Hand também, né, que está tentando ser certificado aí, tá, nesse processo. São terapias importantes, não necessariamente o prompt, né? Então, às vezes, mães que têm os filhos, né, com essa dúvida sem apraxia, eu quero que ele faça prompt, eu quero que tenha um fono com prompt, eu quero que faça fono 3 vezes por semana, não sei o quê, não. Lembrar que não é só o fono que tem prompt que pode tratar a apraxia de fala. Não é toda criança que vai ter que fazer o prompt. Às vezes é uma criança que a gente vai ter que trabalhar aquela carreira de processos linguísticos. Pragmática, sintaxe, né? Aquela carreira de processos linguísticos a gente vai ter que trabalhar, né? E aí, para ver como é o desenvolver dessa fala. E a partir disso, se a gente vê necessidade, aí a gente aplica o prompt. E o prompt também não é só para apraxia de fala. O prompt pode ser usado também para desvios fonológicos, né? Que antigamente era chamado de fonológico, acho que mudou o nome, a nomenclatura, acho que é transtorno de linguagem. Enfim. Lembrar que o prompt não é só para isso. E lembrar que, como a Angélica falou, nem todas as crianças aceitam toque, aceitam essa invasão. Então, o prompt ele é muito invasivo, né? A gente vai ter que tocar, a gente vai ter que pegar, às vezes, botar um pouco mais de pressão. E não é toda criança que aceita isso. Às vezes é ruim até pra gente, imagina com uma criança atípica, uma criança com desordens sensoriais, né? Enfim. Super importante isso. Tem duas perguntas aqui que são bem parecidas. Uma é que a criança do Wagner chegou aos 6 anos e não fala ainda. E a outra, deixa eu ver aqui ela, não dá para saber, é vivência terra, não sei se é uma mulher ou homem, mas ela coloca que o filho é verbal, mas que ainda tem muito a desenvolver na linguagem. Vocês querem comentar a respeito? 6 anos sem fala. E o outro já é verbal, mas ainda precisa desenvolver muito. Como a isso, Exportou muito agora. foi. Ixi, Angélica, ainda tá nos cortando. Gente, Agora assim, foi. 6 anos e não falar Tá. é um alerta muito grande, né? Então, assim, não, a gente tem que ver, a gente tem que. Não é só falar, assim, né? A gente tinha que avaliar, saber dos processos linguísticos, como é a interação dessa criança, se ele tem pré-requisito linguístico, como é com criança de 6 anos, né? Como é que ele se comunica, porque é uma criança de 6 anos, né? Então, teria que ser visto todos esses pontos, né? Então, assim. E lembrando que com 6 anos, se não fala, a gente não consegue fechar um diagnóstico de apraxia, porque existem A criança precisa coisas que a criança precisa ter e ela precisa ter um repertório de fala para que a gente feche esse diagnóstico. Então, provavelmente essa criança tem aí um transtorno de linguagem que, como a Dalit falou, precisa ser avaliado. E aí lembrar também que existe dentro da apraxia de fala a questão da melodia também, né? As pessoas pensam às vezes que é só o atraso de fala, às vezes é só a troca, a desordem motora, mas dentro disso existe também a melodia de fala, o ritmo de fala, né? Às vezes a criança fala tudo, mas tem um ritmo de fala diferente, então a gente pode desconfiar de apraxia também. Né? Já peguei um paciente que era grande, falava tudo, mas a fala era muito monótona. Era uma fala que a gente fazia de tudo, mas era muito difícil conseguir uma intensificação nessa fala, né? Porque a fala ela é cheia de intensidades, né? Se eu falo uma coisa mais alegre, eu puxo para coisa, né? Se eu falo mais triste, eu tendo a falar mais grosso, mais baixo, né? Então, dentro da praxia de fala, existe também essa questão da melodia de fala, né? Que eu acho que muita gente não sabe disso. Isso, importante. Aqui tem um comentário que eu achei interessante, da Trícia. E ela coloca que muitas vezes a criança nem apresenta pré-requisitos para o prompt
E quem avalia e indica o método e a estratégia de intervenção é o fonoaudiólogo, né? Porque muitas vezes vem já uma sugestão, vamos dizer, de intervenção por parte do médico. Concordam com isso? E ela tá colocando aqui algo que eu acho bem pertinente, que essa avaliação de método deve ser utilizado, então, deveria ser do fonoaudiólogo. Como a gente volta lá atrás, né? É o profissional que já está com a criança mais horas, mais tempo, né? Teoricamente, tem também condições de fazer essa avaliação e indicar o que é o melhor procedimento. Concorda, Isso é muito importante, gente. Assim, quem tá assistindo essa live ou quem vai assistir depois, eu como profissional, como fonoaudióloga, como terapeuta que tem cursos e tem, assim, eu estudo o máximo que eu posso assim, sobre a praxia de fala. Confie no profissional que seu filho está sendo atendido, no fonoaudiólogo, né? Confie nele, pergunte como é que você pode levar essa terapia para casa, como é que você pode ajudar, de que forma, porque, gente, isso é muito importante, muito importante. A gente falou sobre a criança estar 2 vezes na semana, por volta de 40 minutos, é mais do que um profissional avaliar por 1 hora, mas é menos do que os pais passam em casa com ele. Então, assim, os pais estão ali direto. Então, assim, procure sobre o profissional, como o profissional pode ajudar para você levar essa terapia para casa, para ser um cuidado continuado, para ver como é que você pode ajudar. Confie também sobre o diagnóstico, né? Porque aquele profissional está ali atendendo seu filho há algum tempo, não sei, enfim. Mas a gente pede muito isso, né? Porque às vezes só chega lá com um laudo, pá, eu quero isso, eu quero aquilo, tananã, e a gente sabe que precisa dessa avaliação do fonoaudiólogo para poder indicar, né, realmente qual é a melhor terapia para a criança. Um outro ponto também interessante é que, geralmente, a terapia dentro da área de apraxia de fala, ela é uma terapia repetitiva. Então, a gente precisa muito daquela repetição. E a gente precisa muito dessa colaboração da família também em casa. Né? Como a Dalit colocou, mesmo que a gente tenha mais tempo que o médico, a família tem sempre mais tempo que a gente. Então, quando a gente tem uma família que ela é envolvida, que ela está para auxiliar, essa criança tende a ter uma evolução melhor. Clarice, é a cara da Silviane falar nas reuniões, né? Artigos comprovam que se os pais ajudarem em casa, né? E a gente traz isso para cá também, que é muito importante os pais estarem ajudando em casa, assim. Eu e a Angélica, a gente tem as terapias muito parecidas, né, Angélica? Então, a gente sempre pede um caderninho, a gente pede um álbum, tudo que for possível que tiver ao alcance do pai para poder ajudar, né? Para poder levar essa terapia, estender essa terapia. Isso. Bem interessante isso. Então, assim, tem uma outra questãozinha aqui. Deixa eu ver aqui. É a Nayana Oliveira. Ela está com uma dúvida ainda. O filho dela ainda não fala, mas foi diagnosticado com apraxia. Isso é correto? Não tem como fechar o diagnóstico. Se a criança não fala nada, se a criança... Essa criança ela precisa de um pequeno repertório de fala para que a gente identifique algumas características que fecham com esse diagnóstico. Né? Hoje no Brasil a gente ainda não, tem um protocolo, né, validado que a gente consiga aplicar e fechar o diagnóstico. Então a gente tem que estudar as características e observar. Então, geralmente a gente tem algumas que são mais específicas da apraxia, que é o caso de erros em vogais, por exemplo. Então, aquela criança que, ao invés de falar fala A, ao invés de falar O, fala U. Né? Então, isso é uma questão bem forte, é uma característica bem forte. Mas existem algumas outras características que a gente tem que estudar, tem que observar esse repertório de fala da criança para aí sim conseguir fechar esse diagnóstico. Muito bom. Meninas, vocês têm mais outros temas aí, né, que vocês queriam trazer? Angélica?
Tá ouvindo? Pronto. Não, uma das coisas que eu tinha para trazer era a questão de quem é o profissional responsável por diagnosticar, né, por fazer esse plano terapêutico dentro da área da fala, que a gente já comentou, já citou aqui, né, anteriormente, que é o fonoaudiólogo. Então, alguns profissionais, outros profissionais de outras áreas acabam apresentando esse diagnóstico, mas é realmente só o diagnóstico, só o fonoaudiólogo, né, que é responsável por fechar esse diagnóstico. E o tratamento, já entrou alguns tratamentos aqui, já um pouco de como funciona, que é sempre algo como um treino, realmente. A repetição precisa estar mostrando a cérebro que ele deu o comando correto para essa coisa, né? E aí a gente vai utilizar questões multissensoriais, trabalhar com a contato, quanto mais... Cortou de... Ai, Jesus! Ai, a internet hoje não tá te ajudando, Angélica. Tá com implicância Tá, contigo. não. Mas complementando, Né, do que foi falado, né, Dalit? Assim, complementando assim o que a Angélica falou, né? É importante a gente estar dando pistas sensoriais, pistas gustativas, né, Angélica? A gente trabalha muito pistas sensoriais, pistas gustativas. Essa importância desse cuidado continuado em casa, gente, é muito importante a ajuda dos pais. É muito importante. Eu tenho, assim, tem pais que são bem mais envolvidos, a gente sabe. E a gente, às vezes, tem uns que talvez não se envolvam tanto. A gente pede um caderno e demora. Pede uma pastazinha e demora. E a gente vê a diferença daquele pai que participa daquele pai que não participa, né? Então, assim, o prognóstico de melhora para os pais que participam é muito melhor do que aqueles pais que não participam. Então, geralmente, o que é que a gente faz, né, Angélica? A gente tem um caderninho, né? A gente usa muito as figuras do abrapraxia para fazer os treinos motores. A gente pede muita ajuda dos pais, assim, na NPC. Eu uso muito os 5 minutos de devolutiva, né? Eu uso bastante os 5 minutos. Às vezes eu chamo o pai dentro da sala para explicar melhor como é que faz, né? Então, assim, pais, por favor, tô aqui como profissional. Ajude os profissionais que acompanham seu filho. Não é pela gente, mas é por vocês. E a gente fica tão feliz quando a gente vê uma melhora, quando a gente vê a criança falando uma coisa que não falava, sabe? E isso é muito importante ressaltar para vocês. A gente precisa muito da ajuda da família. Muito, muito mesmo. Não só na apraxia, né? Mas nas outras, torno de linguagem, tudo. né? Tudo. Mas na apraxia a gente precisa muito, porque é muito treino. A gente precisa Exatamente. precisa selecionar os fonemas, palavras-alvos, e a gente precisa estar treinando para que esse cérebro vá conseguindo passar corretamente o comando que a boca, que a língua, que a bochecha precisa fazer ao falar, né? Porque a apraxia, resumidamente, é como a conexão do cérebro com a boca tivesse interrompida. Né? Então, a gente, enquanto fonoaudiólogo, a gente vai fazer dessa conexão. E a gente precisa dar essa continuidade também. Como a Angélica falou, é uma terapia muito exaustiva, né? Então, a gente utiliza de quê? A gente utiliza muito de recursos, né, Clarissa? Você que é psicóloga, dos reforçadores. Então, às vezes eu peço, mãe, traz um pedaço de chocolate que ele gosta, né? E aí eu picoto bem picotadinho, aí, assim, cada palavra que ele fala, eu dou um pedaço de chocolate, aí... então, a gente usa de artifícios, sabe? Então, assim, às vezes a terapia é 40 minutos, mas se ele conseguir fazer 20 minutos ali daquela terapia exaustiva, cansativa, já é muita coisa, né? Sim. Então, assim, a gente sempre tem que alternar naquilo que a criança gosta, num reforçador, numa brincadeira. Não dá pra ser só aquela coisa, né? Senta aqui, faz isso, faz aquilo. Se pudesse ser, seria muito bom, porque a gente teria uma evolução bem mais rápida. Mas como a gente está se tratando de crianças, né? A gente sempre tem que trabalhar com reforçadores, com brinquedos, com comidas gostosas, né? Para que ele faça aquela atividade. Isso, a terapia ela tem que ser sempre estimulante, né? Reforçadora, interessante, divertida, para que a gente tenha essa criança também engajada. Porque geralmente a fala é a questão que a criança tem maior dificuldade. Então, geralmente a sessão
sono é aquela que é mais difícil de ir. É a mais chata para a criança, né? E aí, às vezes, os pais, é bom até vocês estarem falando isso, às vezes os pais chegam lá na clínica que eles têm outras terapias, né? E aí chega, mas ele não gosta da tia fulana. Não se trata de não gostar da tia fulana. Aí a gente vai entender toda a rotina da criança. Então, a criança termina, às vezes, fazendo, por exemplo, a motricidade, a integração, um salão muito colorido, muito cheio de estímulos motores, né? Que são normalmente mais fáceis para ela. E aí, quando ela entra numa sessão de fono em seguida, é óbvio que ela vai apresentar resistência, né? Então, tem uma pessoa aqui comentando, né? E acha a criatividade das tias todas, né? De Por isso fato, eu fico exigidas, tão feliz. Eu fico tão feliz quando a criança chega. Tia Dale, tia! Ai, oh, meu Deus, tá dando certo. Olha, se já comemora, já é uma coisa muito boa, né? Porque sabe que ali vai ser um ato muito repetitivo, muito cansativo, e principalmente porque ele está tocando no ponto de dificuldade. Todos nós somos assim. Eu gosto muito de falar isso para os pais. Eu detesto malhar. Toda vida que eu vou malhar, eu vou com muita preguiça. Eu encontro mil desculpas, se eu puder, eu fujo. A criança da mesma forma, né? Então, ela sabe que ela precisa. Na verdade, não sabe, né? Às vezes não sabe. Mas, na maioria das vezes, especialmente no caso do ela não vai ter essa consciência. Mas ela vai com muita dificuldade, né? Ela vai com muita dificuldade. Gente, claro, tem as exceções, né? Mas, assim, é bom que os pais entendam que nem sempre vai ter relação com ela não ter se adaptado com a fonoaudióloga, tá? Ou com a fonoaudióloga não estar trabalhando direito com a criança. Então, é muito mais relacionado ao excesso, né? De demandas que é feito naquela terapia, e nem sempre em outras terapias isso vai acontecer. Então, Exatamente. é ressaltar isso. É uma terapia multidisciplinar, né? Que exatamente. Né? É uma terapia que a criança tem que ficar sentada de frente para o terapeuta fazendo os estímulos. Não é uma terapia mais cansativa, né? Diferente da terapia ocupacional sensorial, da psicomotricidade, né? E aí, Clarissa, eu queria novamente colocar um ponto muito importante, que é sobre os tipos de terapia de fala, né? Eu vou ressaltar novamente, gente. Não precisa o profissional ter prompt para isso, para a criança tratar uma apraxia de fala. Não precisa. Basta o profissional entender, saber como trabalhar, entendeu? Porque tem muitos pais que chegam com essa demanda. Sim. Às vezes sem nem saber, Clarissa, o que é. Chegou, não, o neuro passou, disse que ele tem apraxia, ele tem que fazer isso, sabe? Então, assim, às vezes destrói a gente, por quê? Porque passa por cima da avaliação de fono, passa por cima da nossa terapia, entendeu? Às vezes o profissional tá fazendo um trabalho tão bacana com aquela criança, aí vem esse diagnóstico de apraxia que não foi dado pelo fonoaudiólogo, vem essa terapia de prompt também que não foi dada pelo fonoaudiólogo, e aí, entendeu? Meio que as mães ficam querendo trocar, ficam querendo ver outro profissional, querem um profissional que tenha isso, um profissional que tenha aquilo. Então é importante ressaltar que basta o profissional saber e entender o que é a apraxia de fala, né? Saber um pouco que a terapia é diferenciada para ele tratar a apraxia de fala. E que não existe especialidade na apraxia de fala. Existem profissionais que atuam nessa área também. Só ressaltar isso que é muito importante, que eu acho assim, que é uma coisa que chega muito na clínica, chega muito para vocês administradores, chega muito para nós fonoaudiólogos, né? Chega às vezes, inclusive, com demandas judiciais, né? E aí a gente vai ler e está escrito especialista em apraxia de fala. E não existe essa especialidade. Não existe. Né? Então, é bem delicado e é muito importante que a gente conscientize as famílias, né? Os próprios médicos também precisam estar a par dessa informação, porque muitas vezes é como você diz, vai interromper um tratamento que está tendo um sucesso, né? Para gerar na mãe também uma expectativa de que aquele profissional que vai fazer o prompt vai resolver todos os problemas. Não é verdade. Não é assim que a coisa anda. Pode até ser que em alguns casos vá ser indicado, mas não são todos os casos. A apraxia não é sinônimo de prompt, tá? Então, o que as meninas estão querendo passar, eu acho que essa mensagem tem que ficar. Eu acho que quem está assistindo hoje, né? Eu acho assim, que quem está assistindo hoje vai entender bem, sabe, Clarissa? Eu acho que esse recado que a gente está passando hoje nessa live
é um recado muito importante para todos os pais. Eu digo porque eu tô ali na clínica, eu sei a demanda, eu sei como é que vem, eu escuto os outros profissionais falando. Então, assim, é uma live muito importante, assim, dos pais estarem participando e estarem ouvindo, porque como eu falei, você falou e eu tô ressaltando, às vezes tá uma terapia ótima, a criança tá tendo vários e vários ganhos dentro da terapia e o pai quer trocar de profissional porque, né? Enfim. Sim. Gente, nosso tempo hoje está encerrando. Eu quero agradecer imensamente às meninas. Alguém aqui no começo perguntou se ia ficar gravado. Sim, a gente vai disponibilizar para quem não assistiu. Então, indiquem para as colegas, os pais que vocês acham que vão se beneficiar desse conteúdo que a gente trouxe aqui. E quero agradecer mais uma vez, tá? A participação das meninas, à disposição para estar aqui nesse horário, né? Conversando com a gente sobre esse tema que é ainda muito pano para manga. Ainda dá para a gente fazer mais umas 3 lives aqui no final de tudo sobre a prática. Eu peço até desculpa em ter interrompido vocês algumas vezes, mas é porque é um assunto que mexe tanto comigo, sabe? Que eu leio tanto, que eu tento sempre estar informada e a par de tudo isso, que eu quero falar e eu quero, sabe, que quem está assistindo entenda, sabe? Um pouco sobre o que é que a gente passa. Sim, com certeza. Eu acho que o recado ficou bem claro, né? Bem tranquilo. E acho que a gente está também à disposição dos pais que desejem, né? Busquem no Instagram do Neuropsicocentro, tragam alguma dúvida ou alguma sugestão de live que vocês queiram, né? Que a gente possa trazer numa outra oportunidade, tanto de fono como de outras áreas. Tá certo, pessoal? Obrigada, Angélica. Quer se despedir? Quero. Foi uma pena que em alguns momentos a minha fala foi cortada. Tenho certeza que a Dali vai brilhar. Queria desejar boa noite. Tem um monte de mãe, tem profissional. Então, boa noite para todo mundo. E vamos divulgar esse conteúdo. Gosto muito de falar sobre isso. Obrigada. Dalet, você quer se despedir? Só desculpa de novo por ter interrompido alguém. Agradecer pela oportunidade, que eu adoro falar sobre esses assuntos de fono. Eu amo minha profissão demais. Eu amo poder ajudar. Agradecer às mães que mandaram aí um alô, que eu não pude acompanhar direito. Mas obrigada, gente, por tudo. Agradecer também a Dali, né, que topou dividir aqui esse fala com e duas maravilhosas. Duas maravilhosas mesmo. Que coisa boa, gente. Gente, então, muito obrigada mais uma vez, em nome do Neuropsicocentro, em nome das meninas, em meu nome, em nome da minha sócia. Quero agradecer imensamente a participação de todos e, se Deus quiser, até a próxima. Beijo grande, boa noite para todos.